Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, galeria, a quem eu saúdo mais uma vez de forma especial os professores da Rede Municipal de São Luís. Senhores deputados, eu quero começar esse pronunciamento de hoje aproveitando a oportunidade e a presença dos professores de São Luís para desmentir algumas das inverdades que já foram colocadas pela Prefeitura de São Luís em relação ao movimento que a categoria tem feito. Primeiro, de que os professores, ao tomar essa medida, que nada mais é do que reivindicar justamente os direitos que não estão sendo assegurados pela Prefeitura de São Luís, acabam não se preocupando com os alunos. Ora, senhores, os mais prejudicados em uma greve dessa são os professores, porque se paralisarem as suas atividades, a Lei de Diretrizes e Bases estabelece que você tem que ter, no mínimo, 200 dias de aula por ano. A primeira greve que aconteceu lá atrás, eles me corrijam se eu estiver errado, a reposição só terminou no começo desse ano. E quem acaba pagando isso por ter que voltar para a sala de aula quando poderia estar de férias ou outro período, são exatamente os professores. Agora, chega a um ponto que a paciência tem limites, que não dá mais para aguardar a situação que vem acontecendo. Uma outra observação que tem que ser feita: como é que você pode exigir que os professores têm que estar na sala de aula se as salas de aula não dão as mínimas condições de trabalho para os professores de São Luís? Todos os dias, senhores, eu recebo nas minhas redes sociais reclamações de pais de aluno, de mães de aluno, falando da situação em que se encontram as escolas de São Luís. Todos vocês sabem que há algum tempo atrás a Prefeitura de São Luís assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, a Promotoria Especializada da Educação, se comprometendo em reformar 55 escolas. Mas até hoje esse TAC não foi cumprido integralmente pela Prefeitura de São Luís. O prazo já passou, mas a Prefeitura ainda não entregou a reforma das escolas que se comprometeu com o Ministério Público. Por outro lado, senhores, é bom que se diga, eu ontem estava em casa à noite e, ao ligar a televisão, vi a propaganda da Prefeitura de São Luís de um programa chamado Asfalto na Rua. A pergunta que eu faço ao excelentíssimo senhor prefeito, e gostaria que ele me respondesse: será que não era melhor ele economizar os milhões que ele gasta em propaganda e investir na educação de verdade? Portanto, aqui, senhores, eu quero aproveitar desta tribuna para fazer um pedido ao prefeito. Nós estamos chegando no aniversário de São Luís e eu quero que ele dê ao povo de São Luís um presente, que é um programa chamado Aula nas Escolas. Não adianta dizer que vai colocar asfalto na rua e não ter aula nas escolas. E é exatamente por isso, senhores e senhoras deputados, que eu faço esse apelo. É o meu pedido de aniversário a São Luís, ao prefeito de São Luís, que ele crie o programa Aula nas Escolas. Sabe por quê? Porque as escolas de São Luís estão sem aula, não por conta do movimento dos professores. Várias escolas de São Luís estão sem aula e eu tive a oportunidade de presenciar porque não têm condições, porque não foram reabertas, porque fecharam para reformas, sem nenhum planejamento, no meio do ano letivo. E o detalhe, não foi dada a oportunidade nem de esses alunos serem transferidos para outras escolas. E aí vem um outro discurso falacioso da Prefeitura de São Luís, que há um problema de caixa, há um problema de recurso. Aqui eu quero lembrar a vocês que eu disse ainda no ano passado, na época das eleições: senhores, vocês mais do que ninguém sabem disso. A Prefeitura de São Luís tem depositado dinheiro em conta do FNDE para construir creches. A Prefeitura de São Luís tem depositado em conta recursos para construir escolas. E sabe o que está acontecendo? A Prefeitura de São Luís está em risco de devolver esse dinheiro porque não consegue executar o dinheiro que veio do governo federal. Vejam vocês, um gestor que se ressente de uma crise, que tem dinheiro em conta para fazer as escolas e as creches e não consegue fazer o mínimo, que é começar ou terminar as construções. Das 25 creches que foram prometidas pelo atual prefeito, há 5 anos atrás, quantas já foram entregues até hoje? Nenhuma.
das escolas que foram prometidas pelo gestor, e aí eu me lembro muito bem, há 5 anos atrás, deputado Souza Neto, que ele prometeu escola em tempo integral. Ele não consegue entregar nem escola em tempo normal, que dirá escola em tempo integral. Então fica aqui, senhores, a nossa solidariedade, o nosso apoio ao movimento de vocês, mas fica também o meu lamento. O meu lamento porque passei essa semana na Praça Pedro II e o que tem lá para receber vocês são as grades que cercaram a prefeitura. No ano passado, ele se auto-intitulava o prefeito da gente, de quem queria que todo mundo estivesse ao lado dele. Este ano, passou as eleições e a realidade é a grade que cerca a prefeitura para que ninguém possa chegar e conversar com ele. Portanto, senhores e senhoras deputados, o que eu peço é que o prefeito possa aproveitar o aniversário de São Luís, que vai completar 405 anos, e possa, ao mínimo, receber os professores da rede estadual de ensino, para que possa conversar de forma clara, de forma aberta, de forma transparente, e mostrando aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. O que não pode acontecer, senhores, é o município de São Luís, o prefeito de São Luís, querer atacar a categoria dos professores como se fossem reivindicações injustas, como se fossem reivindicações que eles não tivessem o direito de fazer. A informação que me foi repassada é que atualmente, no ano de 2017, os relatórios que já foram apresentados pela Prefeitura de São Luís, e eu vou pegar esses relatórios para que tenham em mãos, a Prefeitura não vem gastando o mínimo constitucional na área de educação. Então, como é que vem dizer que o problema é falta de recursos, se ela não vem cumprindo nem o que estabelece a Constituição em relação ao gasto mínimo no que diz respeito à educação? Portanto, senhores e senhoras, eu quero dizer a vocês que vocês têm o nosso inteiro apoio, a nossa inteira solidariedade, e eu quero fazer um desafio. Dessa vez, um desafio ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Já que ele diz que não há necessidade dos professores reivindicarem, eu queria que ele saísse do gabinete dele e fosse visitar a UEB Jackson Lago, por exemplo, que está fechada e está sem funcionar porque nunca foi entregue a reforma que foi prometida. E eu estou dizendo a UEB Jackson Lago, vocês sabem por quê? Porque lá atrás, há 5 anos atrás, o prefeito prometeu construir um grande hospital de referência, que o nome era Jackson Lago. Ele não honrou nem a memória daquele que faz parte do partido dele e que foi um grande prefeito e governador desse estado. Mas, para pousar para a mídia, vocês viram ele gastando propaganda dizendo que São Luís paga um dos maiores salários do Brasil, que a educação está indo bem, porque até o final do ano, mas tantas escolas vão ser entregues. E aí eu volto à pergunta, senhores, não era melhor pegar o dinheiro das propagandas e investir na educação de verdade? Mas, senhores e senhoras deputados, fica aqui o apelo, acima de tudo, para que o prefeito possa receber a categoria dos professores. Há vários anos atrás, Nelson Mandela já nos ensinava: a educação é a arma mais poderosa que se tem para transformar o mundo. E o que é que o prefeito de São Luís está transformando a educação de São Luís? É a situação que se encontra hoje. Escolas sem aulas, alunos que recentemente sofreram inclusive acidente por falta de monitor dentro do transporte escolar. E aí esse assunto me leva à memória uma outra situação. Por que o prefeito de São Luís não convocou ainda os professores do concurso que foi realizado no ano passado? Já que ele disse que falta professor, por que não convocou ainda? Agora, eu ouvi dizer na imprensa que ele vai convocar 50 monitores. Infelizmente, foi preciso se acidentar uma criança para que o prefeito acordasse e entendesse que precisa chamar os monitores para ajudar os motoristas do transporte escolar. Mas o que eu quero dizer, senhores e senhoras deputados, é que não é justo o tratamento que o prefeito de São Luís vem dando à educação. Não é justo o tratamento que o prefeito de São Luís vem dando aos professores da rede municipal de ensino. E é exatamente por isso que o prefeito tem que vestir a roupa de prefeito e chamar para conversar, ouvir a demanda dos educadores.
Eu confesso a vocês, senhores, confesso mesmo, depois que passou a eleição, já vi várias cobranças aqui serem feitas por mim e por outros deputados ao prefeito de São Luís, mas ele nunca apareceu para responder nenhuma. Então a pergunta que fica, deputado Wellington, onde está o prefeito de São Luís? E aí eu quero tocar num assunto. Eu fiquei sabendo que ontem os professores tiveram descontados em seu contra-cheque aqueles que estão no movimento. Nós vamos começar com uma campanha agora para descontar o salário do prefeito quando ele não for trabalhar na prefeitura. Porque uma coisa eu garanto a vocês, se nós descontarmos o salário do prefeito de São Luís, toda vez que ele não for trabalhar, ele chega ao final do mês e não recebe um centavo. Porque eu nunca vi esse cidadão nas ruas trabalhando. O que eu vejo uma vez ou outra é postar em rede social, que deve postar lá do seu quarto, mas na rua trabalhando eu nunca vi o prefeito de São Luís. Pois então, senhores e senhoras, nós vamos começar uma campanha, já que ele está tendo a coragem de descontar o salário dos professores que estão reivindicando condições de situação para trabalhar, nós vamos começar a reivindicar também que seja cortado o salário do prefeito pelas vezes que ele não for à prefeitura ou não estiver às ruas trabalhando, senhores deputados. Eduardo Braz, quando puder me conceder uma parte, por gentileza. Conceda uma parte ao deputado Wellington do Curso. Deputado Eduardo Braz, em primeiro lugar, parabéns pelo pronunciamento, utilizar o grande expediente para tratar uma questão tão importante, tão delicada e tão desrespeitada por parte da gestão municipal. E como Vossa Excelência ainda tem tempo, eu vou me ater a algumas questões que eu acho de suma importância. Primeiro que ontem, Vossa Excelência esteve lá no movimento, eu cheguei lá, Vossa Excelência tinha acabado de sair do movimento, e o senhor apoiou também ao movimento, aos professores e à educação. E ontem nós recebemos, ou melhor, estávamos no movimento, e durante a nossa presença no movimento, nós fomos surpreendidos com uma mãe, com uma criança de 11 anos. E a mãe solicitando informações, solicitando apoio, porque não tem a quem recorrer. Ela recorre à Câmara de Vereadores, recorre à Prefeitura, recorre à CEMED, recorre ao Ministério Público, recorre ao Judiciário, e ninguém resolve nada. Aí Vossa Excelência pode perguntar, mas deputado Wellington, recorre a todos esses entes e ninguém resolve nada? Porque ninguém respeita. Existe um TAC, assinado com a Prefeitura e o Ministério Público em 2014, logo após a greve de 100 dias, não é o primeiro movimento, já é o segundo grande movimento na gestão de Edivaldo. Em 2014, os professores estiveram paralisadas suas atividades durante 100 dias. Chegaram a se acorrentar na Prefeitura durante 23 dias. E não era para fazer graça, não era para fazer mídia. Fizeram isso para poder chamar a atenção da opinião pública, da sociedade, porque a mídia não divulga isso. Os telejornais não divulgam isso. Por quê? Porque divulgam as ações da Prefeitura, tem um banner da Prefeitura e se omitem de mostrar a realidade, de mostrar a verdade. Em contrapartida, o prefeito ocupa os meios de comunicação com propaganda enganosa. Nós fomos surpreendidos nos últimos 15 dias com uma propaganda enganosa igual ao seu mentor. Quem é o seu mentor? O governo do Estado do Maranhão, o governador Flávio Dino. Por que é o mentor? Porque o prefeito Edivaldo Holanda é o filhote. Em 2012, com o apoio do governador Flávio Dino, que traiu alguns outros candidatos, como foi o caso de Tadeu, de Elisiane Gama, foram traídos pelo governador Flávio Dino. Porque o Flávio Dino escolheu alguém que ele pudesse manipular. E quem era o manipulável? O filhote. Então Edivaldo Holanda é o filhote. E o filhote não administrou 4 anos. O filhote sumiu durante 4 anos, mas se utilizou da máquina pública, da propaganda enganosa, para conquistar um novo mandato. E ao conquistar o novo mandato, sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Ninguém encontra o prefeito. Mas o prefeito apareceu agora, fazendo o quê? A mesma propaganda enganosa do mentor. O filhote, tal qual o criador, a criatura. O filhote, fazendo igual o seu mentor. O que o mentor fez depois que soube que estava delatado no Lava Jato? O vereador Flávio Dino, Márcia Abril, depois que tomou ciência que o seu nome estava delatado no Lava Jato, na maior investigação de combate à corrupção no país, foi o que ele fez? Ele armou algumas estratégias. Nessas estratégias de defesa da sua imagem, uma delas foi aumentar a propaganda.
e aumentou a propaganda enganosa. Aumentou a verba da propaganda enganosa na Secretaria de Comunicação, tirou da Secretaria da Mulher, retirou do Esporte e aumentou da Secretaria de Comunicação. Já em 2017, no mês de julho, aumentou em mais 9 milhões da Secretaria de Comunicação. Para fazer o quê? Propaganda enganosa. Estampou em outdoors, traseiras de ônibus, panfletos, espalhados por todo o Maranhão, que o estado do Maranhão tinha 574 escolas totalmente reformadas ou construídas. Ele não disse que pintou o muro, ele disse que reformou ou reconstruiu totalmente essas escolas. E nós já constatamos que não é verdade. Estamos, inclusive, fazendo uma representação. Vamos mostrar as mentiras do governo, as mentiras do governo do estado, que agora o filhote começa a fazer igual. Na última semana, o prefeito Edivaldo Holanda mostra uma sala bonitinha, arrumada, como se estivesse tudo bem. Vossa Excelência fez um desafio, que o prefeito Edivaldo Holanda vá ao Web Jackson Lago. Eu fui lá. A avenida em frente a Jackson Lago estava totalmente destruída. A Web Jackson Lago não tem iluminação, não tem ventilação. É um crime que o prefeito está fazendo com as nossas crianças e adolescentes de São Luís. Vai deixar as nossas crianças cegas, estão estudando no escuro. É a situação da Web Jackson Lago, que ele não tem nem consideração e respeito com a memória de Jackson Lago, que é o partido do qual ele faz parte agora. Mas Vossa Excelência fez um desafio, que o prefeito Edivaldo Holanda vá até a Jackson Lago. Eu vou aumentar o desafio, deputado Eduardo Brade, que era para ser o prefeito da gente não, da gente da corriola dele, da gente de próximo dele. Mas já que ele dizia que era o prefeito da gente, que ele faça com que a educação seja da gente, que os professores sejam da gente. O seu desafio que ele vá a Jackson Lago, faça o desafio que ele saia de onde está, do seu esconderijo, e está pior do que Bin Laden, na época do seu esconderijo. Que ele saia do seu esconderijo e vá despachar na CEMED. Chame o secretário de Educação e vá até a CEMED. Se a educação está como ele mostra na propaganda, que ele vai discutir com os professores, que ele vai se comprometer com os professores e ele atenda aos professores. Mas atenda onde? Onde os professores estão. Que ele vá até os professores. Eu desafio, se o prefeito é coragem, se ele é macho de verdade, se ele é homem, ou se ele é só um veste-calça, que ele mostre para os professores. E vá até a CEMED, conversar com os professores, juntamente com o secretário, para solucionar o problema dos professores. E o mais importante, não é só reajuste, condições dignas de trabalho e condições dignas de aprendizado. Por último, o prefeito comete crime de responsabilidade. Ele é um criminoso. O prefeito desrespeita totalmente a lei de responsabilidade fiscal. Ele teria que aplicar no mínimo 95% e só aplica 74%. Nós temos um relatório completo do Tribunal de Contas, que é o relatório gerencial do Fundeb, período de maio, e que mostra que o governo tem dinheiro em caixa, que o prefeito tem dinheiro em caixa. Mas sabe qual é o problema do prefeito? Para finalizar, deputado Edivaldo que não está presente, deputado Max, para finalizar, sabe qual é o problema do prefeito Edivaldo Holanda? É que ele é um bom filho, ele é um bom marido, é um bom pai, mas é um péssimo prefeito, é um péssimo gestor, é um péssimo administrador. E quando nós falamos aqui, não estamos falando da pessoa dele, estamos falando da sua gestão. Ele é um incompetente, ele não tem competência para gerir uma prefeitura, administrar uma cidade com 1.073.000 habitantes. Infelizmente, é o que nós temos aí. Um anúncio, um covarde, um veste-calça. Se ele é macho, se ele é homem, atenda os professores. Se ele é homem, respeite a educação. Muito obrigado, deputado Eduardo. Agradeço a parte do deputado Wellington do Curso. E aqui eu quero lembrar outro ponto, senhores e senhoras professores. Quando você vai à rua para pedir voto, uma campanha majoritária, você não pede só para si, você faz parte de uma chapa. Então o prefeito atual de São Luís, ele não foi eleito sozinho. Junto com ele foi um vice que se diz professor, um vice que foi presidente do Sindicato dos Professores durante muitos anos, que poderia estar ao lado dele para poder aconselhá-lo
a fazer o que ele pregava quando era presidente do Simproecema, que as reivindicações têm que ser atendidas, que tem que haver diálogo entre o chefe do executivo e os professores. Agora a pergunta que se faz: cadê o vice-prefeito de São Luís? Cadê o vice-prefeito que se diz professor, que foi sindicalista e que não pode agora estar ao lado do prefeito sendo recebido vocês para poder discutir a situação da educação municipal? Essa é a pergunta que se faz também. Porque nesse momento há que se perguntar, e todo mundo sabe, que o vice-prefeito foi colocado por imposição do governador do estado. E aí vem uma outra pergunta: quem de vocês não assistiu? No ano passado, o governador do estado ia à televisão dizer que o Edivaldo precisava ser reeleito para que as parcerias continuassem. E aí a pergunta que eu faço: o governo do estado lança um programa Escola Digna, onde se gasta mais dinheiro com propaganda do que talvez com reforma das escolas. E eu pergunto: São Luís não merece ter escola digna? São Luís, que é a capital do estado, não merece a mão do governo do estado agora para poder ajudar o prefeito a governar a cidade, já que não consegue governar sozinho? Eu vou dar um exemplo só para vocês. E vou dar esse exemplo porque é um município onde o prefeito foi reeleito, que é o município de Salvador. Lá, senhores e senhoras, o prefeito anunciou há um mês atrás investimentos com recursos próprios da prefeitura de 3 bilhões de reais. E sabe por que eu estou dando um exemplo de Salvador? Porque lá o governador é contra ele. Lá o prefeito é de um partido e o governador é contrário a ele, assim como foi o primeiro mandato inteiro. Nem por isso ele ficou reclamando. Sabe por quê? Porque o que houve lá foi a concorrência para ver quem faz mais. E aqui o que existe é a acomodação da parceria para ver quem faz menos, porque os dois são amigos. É isso que acontece em São Luís. E aí eu quero dizer a vocês, em relação a esse ponto que é o reajuste. Ora, os outros 3 municípios da ilha já concederam o reajuste ou estão em vias de conceder com negociação. Por que que a capital do estado não cumpre o piso da categoria que é estabelecido nacionalmente? É esse o exemplo que São Luís vai dar para os outros municípios? Não, são os outros municípios que estão dando exemplo para São Luís. E aí, eu preciso colocar também, ainda em relação a isso, um fato que vocês talvez não tenham conhecimento. No ano passado, eu como deputado estadual, destinei uma emenda parlamentar no valor de 300 mil reais para adquirir um mamógrafo para o Hospital da Mulher de São Luís. Porque por mais incrível que pareça, o Hospital da Mulher de São Luís não faz exame de mamografia porque não tem um mamógrafo. Destinei, comuniquei o prefeito de São Luís, comuniquei a secretária de saúde da época. Vocês sabem o que foi que aconteceu? O prefeito não apresentou o projeto com a documentação e o dinheiro foi perdido. Em 2015, um deputado estadual aqui desta casa, olha só, em 2015, apresentou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.150.000 para reformar o Hospital Socorrão 2. O dinheiro foi encaminhado à secretaria e vocês sabem o que foi que aconteceram? O prefeito não apresentou o projeto nem os documentos e foram perdidos R$ 1.150.000 que poderia ter sido reformado o Hospital Socorrão 2. Este ano, destinei uma nova emenda parlamentar no valor de 400 mil para a reforma do mercado do Anjo da Guarda. Até hoje o prefeito não apresentou o projeto para reformar. Isso já tem mais de 3 meses. Vocês sabem por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque o problema de São Luís, senhores e senhoras, não é a falta de recursos, é a falta de gestão. Não existe gestão séria na prefeitura de São Luís. O prefeito brinca de ser prefeito. Se o prefeito fosse sério e levasse em consideração aqueles que o escolheram para estar lá, 2 áreas, todas são importantes, mas 2 áreas jamais poderiam ser deixadas de lado diariamente em relação à atenção, que é a saúde e a educação. A saúde, recentemente, São Luís foi matéria de vergonha nacional, quando mostrou a humilhação que acontece nas centrais de marcação de consulta. Idosos desmaiando, pessoas que têm que madrugar para pegar uma senha para voltar para depois saber o dia que vai ser atendido. E a educação, ninguém melhor do que vocês para poder dizer como está a educação de São Luís. Portanto, senhores e senhoras, fica aqui a nossa cobrança, não mais o apelo,
para que o prefeito de São Luís não deixe entrar o dia 8 de setembro e pose para a televisão, para as redes sociais, dizendo que está tudo bem com os 405 anos de São Luís, porque não é verdade. A verdade é que as nossas crianças estão sem aula por falta de condições e por não atender às reivindicações de vocês. E é nesse ponto que eu vou centrar, para poder finalizar o meu pronunciamento. Para que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior receba os professores de São Luís. E se ele não tiver coragem de receber, se ele achar que não tem condições de discutir, que ele determine pelo menos que o vice-prefeito, que se diz professor e é líder sindical, possa sentar com vocês para poder resolver esse problema. Porque o que eu percebo é que os eventos que o prefeito de São Luís não vai, em todos eles o vice-prefeito está. Quer dizer que para aparecer nas fotos e na propaganda o vice-prefeito pode. Na hora que é para tratar da situação que diz respeito à sua vivência, que é a educação, ele não aparece. A resposta são as grades da prefeitura que são colocadas para que vocês não sejam recebidos. Portanto, fica aqui, senhores, e eu tenho certeza que vocês têm o apoio de vários outros deputados dessa casa, para que o prefeito de São Luís possa dialogar, possa discutir a reivindicação dos educadores da rede municipal de ensino. E mais do que isso, volto a dizer, para que ele possa ter consciência e começar ele mesmo a controlar a folha de frequência, para o dia que ele não for trabalhar, e são muitos os dias que ele não trabalha, ele possa ter descontado o salário dele no final do mês, como ele fez com vocês no dia de ontem.